pastor disse que convidou um homem experiente. Eu tenho 43 anos de casado, estou aprendendo ainda. Não aprendi tudo ainda. Depois de 43 anos de casado, ainda estou na fase de aprendizado, na curva do aprendizado. Pesquisa diz que homem que lava louça é muito feliz. Viu? Depois de quebrar meia dúzia de prato e copo, eu já fui movido a enxugar a louça, né? A coordenação motora das mulheres é muito melhor que a nossa. Então eu já fui promovido a enxugador de louça. E é muito bom, é um momento muito especial, né? Estar ali com a esposa, conversando, enxugando louça, muito bom. O filho perguntou para o pai: pai, quanto custa casar? O pai respondeu: não sei, ainda estou pagando. Casar é bom, mas custa caro. A mulher estava conversando com uma amiga, disse: fui eu que fiz meu marido milionário. É mesmo? O que ele era antes? Multimilionário. Mulher é bom, mas gasta muito. Mulher gosta de carinho. Vestido, carinho. Sapato, carinho. Restaurante, carinho. E tem horror a barata. Não é mesmo? Bolsa barata. Viagem barata. Joia barata. Horror a barata. O mundo feminino é demais, não é mesmo? Não é, Valdir? Ah lá, Valdir concordou. Pastor John Piper tem uma palavra interessante. A melhor maneira de desperdiçar o seu púlpito é pregar seus próprios pensamentos, em lugar dos pensamentos de Deus. Vamos buscar os pensamentos de Deus para este assunto, não é? Quem é o comandante? E vamos ler um versículo só, Efésios capítulo 5, o verso é o 25, Efésios 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Esse versículo tem muito ensinamento. Ele começa com a concordância do plural com o singular. Normalmente nós combinamos plural com plural. Aqui é plural com o singular. Maridos, maridos, amai vossa mulher. Tem muita gente que não pode pôr um S aí a mais não, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é um amor especial. E se nós, maridos, pensarmos seriamente nesse versículo, como diz o versículo, né, que Jesus entregou, amou a sua igreja e se deu por ela, o nosso casamento seria muito, muito melhor. E nós vamos estudar hoje, então, sobre esse tema, no mês de maio, normalmente chamado mês do lar, né? Antigamente mês das noivas, muito casamento no mês de maio. Então, temos esses temas sugestivos que ainda vão continuar. O pastor Armando vem de Mississauga, Canadá, direto para Campinas, no próximo domingo, para falar sobre esse assunto também. Então, venham, tragam seus convidados para estar aqui com o pastor Armando, diretamente do Canadá. Mas o versículo diz lá, né, que nós devemos, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, vamos analisar. O assunto é bem, os irmãos conhecem, mas o ensinamento bíblico é sempre importante relembrar, repisar esses ensinamentos. O homem como marido. Deus pretende que a maioria dos homens case. O desejo de Deus que instituiu, criou, inventou o casamento é que a maioria dos homens case. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ajudadora idônea. Já se falou muito dessa palavra, ajudadora, auxiliadora, e nós temos entendido esse assunto dentro da palavra de Deus, uma ajudadora idônea para ele. Deus criou tudo e colocou aqueles animais todos, e o homem foi dando nome a cada animal. Adão ainda não estava feliz, e Deus percebeu mesmo que ele não estava feliz.
E os irmãos conhecem a história, ele dormiu, Deus tirou ali do lado de Adão, criou Eva, né, e apresentou Eva para Adão. Segundo o Marinho falou de manhã, a mulher mais linda do mundo, Eva. Só tinha uma mesmo, né? E Adão gostou da criação de Deus e foi feliz. Então, Deus pretende que a maioria dos homens case. O homem deve se apegar à sua esposa, esquecendo qualquer outra mulher. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Gênesis 2, 24. Eu vim de uma família, a minha esposa de outra, formamos a terceira família. Nem a minha família, nem a dela, mas uma outra família. O que dói nela, dói em mim. O que dói em mim, dói nela. Porque nós devemos nos apegar à nossa esposa, esquecendo qualquer outra mulher. Casou, eu estou casado com aquela mulher e aquela mulher casada com aquele homem. O índice de divórcio e separação, muito é por esse olhar para outros que não é a minha esposa, não é o meu marido. Não é? E isso é um erro gravíssimo. Muitos lares estão se desfazendo justamente porque passam a considerar outra pessoa fora do casamento. Terceiro, o marido deve ser a cabeça de sua esposa, provendo liderança e assumindo responsabilidades pela direção de toda a família. O marido, Efésios 5, 23 diz, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Não há aqui uma ideia de prevalência. Deus, esse é o ensinamento de Deus. É o homem que vai prover a liderança. É claro que hoje a sociedade mudou muito, e hoje a mulher trabalha. O brasileiro descobriu, como o americano, a segunda fonte de renda é a mulher. E a mulher foi para o campo de trabalho. E trabalha, e luta, e chega em casa ainda continua trabalhando. O trabalho de casa não termina nunca. Você pode terminar o seu expediente, chegar em casa, o trabalho continua, não para nunca. E é onde o marido começa a entrar mais no trabalho, Pedro diz, no trabalho comum do lar. Ela não trabalhava, cuidava dos filhos, mas hoje os dois lutam ali. Chegam em horários diferentes, os filhos estão em algum lugar, numa escolinha, os avós estão cuidando. A sociedade mudou. O marido deve amar sacrificialmente a sua esposa, estando disposto a abdicar de todos os seus interesses em favor da santidade dela. É um assunto bem difícil. Ele deve amar sacrificialmente a sua esposa, disposto a abdicar de todos os seus interesses em favor da santidade dela. Olha o que a palavra de Deus diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. É o amor ágape. O marido deve ser compreensível e gentil com a sua esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Eu me perguntava, o que é a vida comum do lar? É claro, quando eu casei, eu constituí um novo lar. E a vida comum do lar é a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar, meus irmãos? É louça, é ajudar ali na cozinha. Nós não temos essa habilidade, irmão. Convenhamos. Vamos defender os maridos um pouco aqui. Mas é preciso. Eu não sei lavar a louça. Vai trocar a fralda da criança. Não é melhor lavar a louça então, especialmente quando ela está recheada. Eu aprendi a dobrar a fralda. Demorou para eu aprender. Nós tivemos 3 filhos seguidos, assim, mais ou menos, né? E naquele tempo, já não tinha não existia muito fralda descartável, era fralda de algodão. Eu aprendi, minha esposa me ensinou como é que dobra. Pus os 3 na cama, quando terminava o terceiro, o primeiro já tinha que trocar a fralda de novo. Foi uma experiência rica, né? Hoje não tem nenhum filho aqui, então posso falar mal deles. O Renê foi na Presbiteriana Central, porque o sogro está recebendo o título de diácono emérito, então está lá na igreja. E outros 2 filhos estão longe daqui, né? E eles entenderam que nós
criamos filhos pelo mundo, eles entenderam e foram embora para o mundo, né? Os nossos dias estão mais longos, né? Dos 3, 2 estão longe daqui, né? Então, é a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai com dignidade. Será? Nós precisamos aprender a palavra de Deus. Tratar a esposa com dignidade, com carinho, porque é a parte mais frágil. Será? Eu sempre, quando vou tomar alguma injeção, eu pergunto, vai doer? Eu sou patife, desculpe, mas eu não tenho essa coragem. Algum trauma de criança, não sei. E a mulher que é a parte mais frágil, não sei. Em casa, pelo jeito, não é bem assim, né? Mas nós temos que aprender, e cuidar, e zelar, e amar a nossa esposa como parte mais frágil. O marido deve conceder à sua esposa plena honra. A palavra de Deus, em 1 Pedro 3,7, diz: co-herdeira em Cristo, sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida. Nós somos co-herdeiros, marido e mulher, mulher e marido, para que não sejam impedidas as vossas orações. Nós precisamos, então, conceder à esposa toda a honra que ela merece. Há alguns pontos sobre o marido, o homem como marido. Outro ponto importante é o homem como pai. O homem deve, até onde Deus permitir-lhe, der graça, ter filhos, produzindo assim uma semente santa. É claro, casou, passa um tempo, um se conhecendo ao outro, vieram de famílias diferentes, precisam se conhecer mais. É um tempo muito bom de estar juntos e não ter filhos ainda, né? E viajar e passear. Então, ter esse tempo assim, os dois. Depois começa a ficar um pouco monótono, vamos assim dizer, aí começa a vir os filhos. Nunca mais nós somos os mesmos depois que os filhos nascem. Eu não consigo imaginar sem o Renê, a Renata e o Júnior, por exemplo. Como é que era isso antes? Não tinha. E Deus deu graça e nós tivemos 3 filhos, né? Quem sabe andar da carruagem nós teríamos 6. Mas tivemos só 3. Quando nós tivemos o terceiro, que a Dirce engravidou, então, nós tínhamos orado, sabíamos bem no nosso coração o que nós queríamos, mas vamos ouvir um pastor, convidamos um pastor, pastor, minha mulher engravidou de novo, é tudo tão pertinho, como é que nós vamos fazer? Digo, irmãos, a palavra de Deus vocês já cumpriram, cresceram e multiplicaram, olha, de 2 saíram 3, tá bom, pode fechar a fábrica. Então nós ficamos em paz. E então, a Dirce, que sempre teve parto normal, foi para o sacrifício, né? E graças a Deus se deu muito bem. E nós então encerramos a nossa atividade de filhos. Graças a Deus temos 3 heranças. Heranças são os filhos. É interessante esse ponto porque nós não... A herança veio e nós agora vamos cuidar dessa herança e entregar para alguém. Quando aquele falcão começa a voar no telhado, você, tem falcão no telhado, está voando muito baixo. Pode estar certo, irmãos que têm filho aí, filho já sabe, né? É herança, nós vamos entregar para alguém. O Rogério não está aqui, então eu posso contar a história dele. O André está aqui, não? Não está, está lá com as crianças, então estou livre para contar. O Rogério, meu genro, chega um dia, uma sexta-feira, chegou, eu cheguei do trabalho, eu trabalhava de terno, ele disse, Marcos, vamos tomar um lanche? Eu disse, quem vai? Só nós 2. Eu digo, só nós 2? Que convite estranho é esse? Falei, deixa eu trocar de roupa. Fui, troquei de roupa, vamos tomar um lanche. Só nós 2 mesmo? É só nós 2. E pronto, já vem coisa, né? Sentamos no piu-piu, eu lembro até hoje. E ele pediu o lanche, uma conversa mole, e aí foi dando volta, aí digo, Marcos, você sabe que eu namoro? Eu digo, sei que você namora minha filha, sei sim. Pois é, eu estava pensando em casar. Casar, Rogério? É mesmo. Mas a menina nem se formou, você sabe quanto que ela custa? Eu digo, é mesmo, Marcos? Tem preço. Ele queria só levar o ativo e não queria o passivo. Tem genro esperto, irmãos.
Ei, Rogério, você sabe quanto eu pago para essa menina por mês? Ela nem formada é. Ele pensou, falou, Marcos, sabe que você está certo? Pulou fora, deu uma esticada. Falou, Marcos, vamos pensar casado daqui 6 meses? Ótimo, Rogério. Paguei a conta, formou psicóloga, não vi um salário e um mês depois estava casada. Genro bom. Eu não vi a cor de um salário da Renata. Beleza, vou embora. Nós casamos 2 filhos em 6 meses, irmãos, o ninho ficou vazio. 6 meses casaram 2. O terceiro foi morar em Bauru. Pronto, eu olhei para a quem é você? Eu disse, sou sua esposa. É mesmo. Ficamos nós 2. É assim a vida. Herança que o Senhor nos dá. E nós, então, cuidamos dessa herança, tratamos, pudemos formar, estudar, não é? E entregamos para alguém, graças a Deus. Entregamos o René para a Cris, entregamos a Renata para o Rogério, entregamos o Júnior para a Jéssica. Estão casados. A minha conta era de 6 netos, vieram 3. Eu estou esperando 3 do Júnior. Sobrou para o Júnior, né? Júnior, traz 3 aí, meu bem. A minha conta é 6. Estamos estudando ainda, né? Quando eu falo, eu desconverso um pouco, mas estamos estudando o assunto. Então, o homem como pai. Então, o homem, até onde Deus dá graça, deve ter filhos. Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 28. O homem tem o dever primário na disciplina dos seus filhos. Irmãos, é privilégio nosso. E esse é um assunto, o filho vem, eles são bons negociadores, sabem negociar como ninguém. Eles chegam para o pai fala, não, fala com sua mãe lá, a mãe, dá um jeito. Tem que haver uma cumplicidade dos dois. Aí o filho bate ali e volta, os pais, a mãe e o pai estão firmes ali, né? Mas a responsabilidade primária é da educação dos filhos, é do pai. Além do que tivemos nossos filhos, diz lá em Hebreus 12, 9, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Tem lugar certo de bater, tem a hora certa, tem o momento certo. Hoje há uma controvérsia grande, né? Se não souber, cria um mal-estar tremendo sobre esse assunto de educar filhos, mas é a palavra de Deus, são os pensamentos de Deus para a instituição que Ele criou, do casamento. Um homem deixa a sua casa, a mulher deixa a sua casa, e se juntam os dois, agora são uma só carne. No meu tempo, casava homem com mulher. Ainda é assim hoje, né? Graças a Deus, né? O homem não deve exasperar ou frustrar seus filhos, sendo arbitrário, inconsistente ou injusto em sua liderança. Ter 2, 3, 4 filhos, né, sempre precisa ter um equilíbrio de justiça. Eu sempre pensei muito isso. Tem que ter justiça igual. Tratar os filhos de igual forma, para não prevalecer um sobre o outro. Eu sou o queridinho do papai, eu sou o queridinho da mamãe. Então é muito importante ter esse equilíbrio, né, e não ser injustos com os filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, na Efésios 6, 4. Será impossível a você, pai, inspirar qualquer bem em seus filhos se você mesmo está vazio do bem. Um caranguejo velho anda para trás. Não faz sentido que um caranguejo jovem ande para frente. Senhores, os jovens seguirão seus pais. Eles seguirão os pais. Eles estão olhando, eles são observadores. A criança pequena, você está na sala vendo uma TV, eles estão 360 graus, estão ouvindo a conversa dos pais, estão vendo televisão. Eles são assim, meus irmãos. E nós é que temos que dar o exemplo. Nós sempre educamos os filhos sobre o dízimo, a oferta na igreja, né? E fazíamos por disciplina mesmo. Dízimo, basicamente, são 2 vetores, fé e disciplina. No final do dia é você com Deus. Mas nós ensinamos os filhos, então nós tínhamos lá a nossa... Eles não trabalhavam, era só eu que trabalhava na época. Então nós dividíamos o dízimo meio que proporcionalmente entre eles e dava um envelopinho para cada um.
Era um cheque só, mas aquele exercício de ir, não é, mensalmente à frente, levar o dízimo, foi muito importante. Quando o René começou a trabalhar, o primeiro salário, eu não precisei falar nada. Não, olha, René, olha lá, sempre nada. Ele fez o cheque dele lá, foi lá. E assim fizeram, e assim fazem até hoje, né? Um ensinamento que eu dou graças a Deus, nós tivemos o cuidado de ensinar os filhos. Então, eles são exemplos, eles acompanham o pai. Os pais, em tudo que nós estamos fazendo em casa. Em casa é o laboratório. É em casa. A igreja presta um trabalho extraordinário. A escola dominical é extraordinária para as crianças, né? Mas é no dia a dia, lá em casa, é que nós vamos moldando o caráter, não é, dos nossos filhos. É no lar, é o laboratório. É ali que nós vamos educar e ensinar os nossos filhos. É uma jornada difícil? É. Tem gente que vai casar em dezembro aqui, mas já estão ouvindo, né? Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, porque nós vamos ver nossos filhos crescendo nos caminhos do Senhor. O homem como líder espiritual, né? Uma das áreas em que essa liderança é mais necessária é a área espiritual. O homem tem a responsabilidade de promover a vida espiritual do seu lar pelo ensino, pelo exemplo e por iniciativas práticas. Aproveitar as oportunidades para ensinar os filhos as verdades bíblicas. Nós tínhamos os 3 filhos e um dia, quando ninguém esperava, a Renata pergunta: pai, como é que eu nasci? Eu olhei para Dirce, ela olhou para mim: aí, comandante, é tua vez. Eu não sou comandante? É. Como é que eu nasci? Bom, vamos ensinar a palavra de Deus. Eu nasci assim. Que bom, vamos continuar almoçando? Beleza, foi um almoço feliz. Eles vão perguntar: como é que eu nasci? Cegonha. Irmãos, não tem, não é? Os filhos estão perguntando, eles estão trabalhando a mente deles na sua formação, no seu caráter. Aproveitar as oportunidades para ensinar os filhos as verdades bíblicas. Praticar o culto doméstico de maneira alegre. O René e a Cris começam a dar aula. Ela trabalha no colégio alemão. E o colégio alemão é assim, né? Às 7 horas começa a aula. Não é que 7h05, não. Começa a aula. A disciplina é absoluta. Às 7 horas começa a aula. Nem 7h01, nem 6h59. Eu tive um chefe que dizia um ditado interessante: antes da hora é hora. Na hora já está atrasado. Depois da hora não se justifica. 7 horas da manhã, eu estou virando para o lado ainda. Beleza, aquela manhã está levantando. Já estão na escola trabalhando. Mas antes eles fazem um culto doméstico. Levanta ali, lê a palavra, ora, vamos embora, vamos enfrentar o dia. Então, é o culto doméstico, que nós, às vezes, deixamos de fazer por comodidade, não é? Então, nós temos que educar nossos filhos, aproveitar nesse momento da manhã, o culto doméstico, ou à noite, enfim, depende da sua agenda, né? E informal, ele tem que ser alegre, uma coisa alegre, participativa, né? Nós fomos para a praia uma ocasião, nós éramos 2, viramos 11, né? Nossa família virou um time de futebol. Aí, estamos na praia e aí combinamos, assim, muito informalmente, cada dia, cada manhã, um vai dirigir a palavra aí antes da gente sair para a praia, né? Olha, foi uma beleza, foi uma benção. Renê, a Cris, a Dirce, eu, o Júnior, cada um foi falando. Férias, mas vamos fazer, e foi muito bom. Nós tínhamos pessoas ali no nosso meio que não conheciam o Evangelho, um testemunho, né? 5 minutos, compartilhamos ali, foi uma experiência muito rica. Cultivar uma atmosfera de amizade. O filho tem que confiar no pai. Amizade, companheirismo, respeito, ser um bom esposo, um bom pai, valorizando a família e gastando tempo para fortalecer os vínculos familiares. Fortalecer os vínculos familiares é muito importante. Hoje, a agenda mudou, né? Nós corremos mais do que nunca, né? Celular, tanta coisa que nós temos que fazer, mas precisamos cultivar esse vínculo familiar. Corrige o teu filho e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma, diz lá em Provérbios 29:17. Falei bastante dos homens, né? Os homens estão felizes, que bom. Calma lá, irmãos. Como é que a esposa vê esse comandante? Agora eu quero trazer um pouco o lado da esposa, né?
Como é que ela vê esse comandante? Não é? Não, você que é o comandante, resolve aí o problema. Desde que Eva foi criada, muita coisa mudou, mas mudou muito, radicalmente. Mas a felicidade e a realização permanecem inalterados, porque fazem parte da feminilidade da mulher. Não mudou nada. Mulher continua mulher, homem continua homem. Ainda hoje a esposa precisa que seu marido lhe dê 3 coisas básicas: segurança, liberdade e honra. Segurança, liberdade e honra. As 3 derivam desse amor ágape que se entrega, doador, sacrificial, com que o marido é ordenado a amar sua esposa. 3 coisas importantes que o marido deve dar para a esposa: segurança, liberdade, é o comandante. Liberdade, segurança e honra. O amor do marido traz segurança à esposa. É o amor que toma a iniciativa. E é o homem que foi feito assim, irmãos. É assim que foi feito, a iniciativa é nossa. É o homem que toma a iniciativa, né? Foi capacitado por Deus. Ele é o iniciador, é o que dá o start. É aquele que busca, que corteja, que conquista. Faz parte da nossa natureza, irmãos. Se você não está praticando isso, olha só como Deus fez você, é isso mesmo. Não está nada errado, não. É você, é o comandante. A mulher que assim é conquistada sente-se segura na sua feminilidade e na sua natureza mais responsiva. Segurança para com a esposa. O marido amoroso não apenas conquista o amor da esposa, mas a alimenta através de atos carinhosos, como dar a mão, estender a mão quando estão juntos, caminhar de mãos dadas, palavras amorosas, elogiosas. De vez em quando a gente recebe um casal jovem para almoçar em casa, eu sempre faço essa questão de marcar: meu bem, meu bem. Mas 43 anos de casa te chamam de meu bem, sim senhor. Um dia tinha um casal jovem almoçando lá em casa. Ele é médico, ele é linguista e tudo, e eu me referi a Deus, meu bem. Ele olhou assim com um sorriso de espanto. Não tem que espantar. É meu bem. 43 anos de casado, sim senhor. Então, o marido é amoroso, tem que ter essa palavra amorosa, elogiosa. Ô mulher, não, meu bem. Ô mãe, não é mãe, eu sou mulher. Meu bem, é muito, olha, você vira um doce, né? Então, são pequenos gestos e sacrifícios que talvez para nós homens, irmão, isso aí não faz muito sentido para nós homens, mas tem que ser amoldado, tem que mudar esse sentido, não é? E nós precisamos aprender o ensinamento de Deus, ter esse carinho com a nossa esposa, né? Dar um presentinho de quando esperar o aniversário, né? A Dirce faz aniversário dia 10 de dezembro. Às vezes eu falo, bem, dia 10, no Natal, vamos dar um sol? Não, está errado. É dia 10 e dia 25. É 2 presentinhos, está perto um do outro. Flores, assistir um filme romântico juntos, momento especial só para os 2, né? É isso, irmãos, é a segurança, dá segurança à esposa. Um convite amoroso, né? Isso é muito verdade, irmãos, quando nós falamos de finança. Quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. Quando a crise entra pela porta, o amor sai pela janela. Será? Será que num casal firme no Senhor é verdade? Acho que não. Acho não, eu tenho certeza que não. Falar de finanças não é um assunto ideal. Tem coisa muito melhor que o casal pode fazer. Mas coisa muito boa. E falar de finanças não é um assunto dos melhores. E para falar de finanças, irmãos, eu vou dar uma dica aqui. Importante. Você não vai chegar em casa, hoje eu quero falar sobre as nossas finanças. Não, você não vai fazer assim. Você vai chegar em casa, você já sabe o que você vai fazer, você já está preparado. Você vai chegar, meu bem, posso pôr a mesa? Ela já vem. Falei, esse cara está com coisa hoje. Está com maus pensamentos. E põe a mesa para ela.
Você não toca no assunto. Vai conversando e arruma a mesa. Quer que eu lave a louça hoje? Ele lava a louça, ela fica ali, e hoje tem coisa aí. Depois que você fez aquela preparação, você vai conversar sobre um assunto que não está muita energia nos casais. Normalmente nós evitamos, não me engane que não é verdade. Normalmente nós evitamos falar em finanças, não é um prato bom. É claro que nós não vamos falar na mesa, vamos curtir a refeição, ele vai lavar a louça. Nossa, a louça nunca brilhou tanto, meu bem, o que foi? Areei tudo. Bombril na louça, tá um espelho. Agora vamos falar sobre um assunto, nossas finanças. Precisa falar de finanças. Especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Não é? Muita crise, muitos irmãos lutando aí. E é hora do casal compartilhar as finanças. O que funciona para você? Ninguém aqui precisa inventar algoritmo, planilha Excel, nada disso. Faz lá uma planilha que funcione para você. Qualquer planilha que funcione para você, tá bom. Se você entender aquilo lá, quanto entra, quanto sai, sobrou lá. Se você está no azul, Deus seja louvado. Se está no vermelho, irmãos, é hora de chamar o casal. Vamos junto aqui. Onde é que nós vamos? Normalmente não é que nós vamos cortar. Começa a cortar naqueles supérfluos. Mas tem que ter a convivência, a participação da esposa e do marido para fazer um trabalho junto. Finanças é um pilar dos mais importantes no casamento. Finança vai bem, está tudo bem. Finança começa a falar, aí, comandante, aí, você não é o comandante agora? Ela não fala, mas está de olho em você. Não é você que controla as finanças da casa, e agora? Uma vez no encontro de casais, tivemos aqui na igreja, um casal chegou, depois de falar de finança, ele chegou e falou, minha mulher vive comprando uns carnezinhos aí que eu não estou sabendo, e ninguém conversa em casa sobre finanças. Não conversa mesmo, é um assunto, não tem muita energia, mas é preciso transparência e abrir. Quando os dois trabalham, então, o meu e o teu não existe, é o nosso. Casa dividida, irmãos já sabem, não prevalece. Mas quando você está junto com a sua esposa, se fortalecem, essa casa, esse lar vai avançar, vai crescer, vai lutar contra qualquer crise, e o amor não vai sair pela janela. Pelo contrário, eles vão se aperfeiçoar cada vez mais, vão se unir, vão compactuar, vão estar juntos naquela luta, especialmente da finança. Então, irmãos, finança é um assunto que precisa ser abordado e tem que fazer isso de uma forma especial para você ganhar o apoio da esposa. O marido que trata a esposa como rainha, terá uma rainha por esposa. O amor do marido liberta a esposa. Livra a esposa. Liberta. O amor doador nunca vai cercear. Antes visa a libertação da pessoa amada para ser tudo que Deus a fez para ser. Deus dá dons para homens e para mulheres. E às vezes a mulher tem algum dom, e como é que eu faço? E ela está crescendo mais do que eu. Tem que liberar a esposa. Deus está abençoando, vamos liberar a esposa. Ele não quer transformar a outra pessoa na sua própria imagem, né? Mas ele tem que se regozijar na sua singularidade e na sua beleza. Lá em Coríntios diz, o amor edifica. Hoje, com os dois trabalhando, é muito importante essa comunhão, esse relacionamento. Eu te apoio, você me apoia, vamos sair para o trabalho, vamos orar, no final do dia nos encontramos novamente. E assim o casal cresce. É claro, tem um preço. Há um ditado inglês famoso, não tem almoço gratuito. No final do dia, alguém sempre paga a conta. É claro, ela foi trabalhar, os filhos, né, ficam aí com os avós, muitas vezes, escolinhas, né? Quando a Renata estava aqui conosco, então eles tiveram os filhos e ela trabalhava ainda na IBM, né? E um dia ela trouxe uma reflexão. É importante, ela disse, estou rifando meu filho. Nós cuidávamos dele, né? Todo carinho, cuidado. Eu vou dizer, é verdade. Você foi para o trabalho, né?
E, eventualmente, então, ela deixou o trabalho para cuidar dos filhos e ser mãe. Mas isso é um assunto, irmãos, cada um resolve lá, né, no seu lar como é que deve ser esse assunto. Mas a mulher definitivamente foi para o campo de trabalho. Então, o amor do marido libera a esposa nesse sentido, né? Então, o amor edifica, ajuda a esposa a crescer, a amadurecer e a revelar-se na sua essência, reconhecendo os seus dons particulares, encoraja, o marido vai encorajar a mulher, vai ajudá-la a desenvolver os seus dons, né? E tudo isso envolve um sacrifício pessoal. Você foi para o trabalho, sobrou para mim. Vai sobrar para o marido, é claro. Se ele não tomar conta disso, bom, vai acumular. Alguém vai para o sacrifício. E nós precisamos entender isso, especialmente nos nossos dias. Os dois trabalham. Como é que nós dividimos as atividades comuns do lar? Elas continuam. O lar continua. Tem que limpar, tem que manter, tudo isso. E nós precisamos, então, apoiar nossas esposas quando elas partem para o trabalho. Então, ele não compele nem força, antes apoia, estende a mão, colabora. E, por último, irmãos, o amor do marido honra a esposa. Ele é o sacrifício, ele vai liberar a esposa e vai honrar a esposa. O amor do marido é como um manto sobre os ombros da esposa, simboliza da sua proteção e do seu cuidado para com a esposa. Debaixo dele, ela sente-se valorizada, importante, respeitada por ser quem é, como é. Não precisa temer sua própria fragilidade, nem o passar dos anos e a chegada das rugas e dos cabelos brancos. É uma nova fase da vida, irmãos. O nosso corpo muda. Ai, ai. Muda o dele, muda o dela, mas ela continua sendo a minha esposa amada, o meu marido amado. Eu já tive cabelo preto, bastante cabelo e tudo, né? São sinais dos tempos. O que nós vamos fazer? Respeitamos os sinais dos tempos e amamos um ao outro e continuamos a crescer nessa outra fase da nossa vida. Amando um ao outro, independente de rugas, cabelos brancos, né? Pois sabe que o marido vê nela a beleza, que nunca diminui, nem acaba, mas se renova a cada dia na nova fase da nossa vida de casal. O marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja, procura o aperfeiçoamento, o crescimento, o amadurecimento e a restauração da pessoa que sua esposa foi criada para ser. Foi Deus que deu essa esposa para você. Então vou amá-la, respeitá-la, crescer junto com ela. E esse é o mistério do amor no relacionamento conjugal. É a aventura de viver a dois. É plano de Deus. Foi Deus que criou. Então simboliza, né, a redondeza continua nas alianças de ouro. Esse anel que não tem fim nem começo, dá início a um processo infindo de doação de um para com o outro. É dando que se recebe, disse Jesus. É doando a si mesmo que se cresce. É libertando que se liberta. Quem é o comandante? Deus abençoe o nosso lar, aqueles que estão pensando em formar um lar, aqueles que estão iniciando, namorando, pensando no futuro, sonhando com o futuro, e que Deus abençoe os nossos lares, que Jesus se sinta bem no nosso lar, seja aquele hóspede constante, abençoando, construindo o lar na rocha que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.